Alma Corsária é um filme de 1992, dirigido por Carlos Reichenbach. É irônico, melancólico e fala sobre o que nunca existiu. Mas talvez fale de uma existência incompleta. Ele fala de algum lugar impreciso entre o amor, a saudade e a revolta. É um mistério, mas essa incerteza compartilhada resulta em uma ótima companhia. Até porque aquela geração, movida, segundo o próprio filme, pelas sensações absolutas, como a amizade e a fé na utopia, não parece mais tão distante. Em algum ponto, aquelas angústias se universalizaram e romperam com as barreiras do tempo. Logo de princípio, não é difícil entender o quão aberto a expor suas feridas o filme está. O mesmo espaço vai ser usado repetidamente para celebrar esse convite, a pastelaria espiritual. O público, no começo, é mórbido. Um é suicida e o outro, tubérculo. O primeiro é bem-humorado, mas Torres, o protagonista, é rabugento e amargurado. Torres, o sublime. Quem é o convidado? Um chato. Os outros personagens chegam à pastelaria e vai se instaurando um princípio de comemoração pelo lançamento do livro de Torres e Xavier. O primeiro traço mais marcante na direção de Reichenbach fica explícito em qualquer momento dessa abertura. Tudo é muito idiosincrático e exagerado. A encenação é bastante demarcada e a composição dos planos costuma utilizar todas as ferramentas espaciais na condução da situação, antes de recorrer ao corte. Ô, idiota, leva esses cartazes pra lá, idiota! Vem cá, para aí, toma aí, outro, Magalhães. silêncio! Ei, o que você quer? O que salta aos olhos, antes do conteúdo da narrativa em si, são as marcações implícitas da cena. A boa utilização do espaço diegético, assim como do próprio retângulo da tela, torna o espectador completamente consciente dos métodos de criação. A primeira cena já comunica isso bem. Em um viaduto, um homem tenta se matar. A câmera move-se da direita para a esquerda, de onde aparece Torres. Ei, que tá vendo? Não interessa. Sai daí! Quando os dois começam a brigar, a câmera vai da esquerda para a direita. Do fundo aparece um policial com algumas pessoas, e à direita também aparecem pessoas. Esse imbecil tava querendo se matar? Ô, seu guarda, esse cara é um louco. Você é parente dele? Não. No breve momento que apenas Torres, o suicida e o policial conversam, a câmera volta a se mover da direita para a esquerda. Eu devia até agradecer a ele. Eu ia fazendo uma solene besteira. Até que Torres sai de cena pela direita do plano. O policial, o último a sair, sai pelo lado esquerdo. O movimento repetido da câmera cria as condições para a circulação dos personagens em cena. Estão dentro ou fora e entram ou saem do quadro, seja pela esquerda ou pela direita. Como há muito movimento e as operações com a câmera são bastante didáticas, a cena se torna explicitamente demarcada e descritiva. Já na pastelaria, o filme introduz um novo personagem. Olha lá o Magalhães. Que babaca. Em um plano, ele se insere perfeitamente com os outros graças à divisão dos personagens no espaço. O foco lhe é garantido pelas cabeças de Torres e do suicida. Até quando o próprio Xavier se dirige ao Magalhães, ele se levanta e caminha para dentro do mesmo espaço. E o China só precisa de um gesto bem centralizado. Todos participam de cena, sem nenhum corte, e se apresentam como em uma coreografia. Essa combinação de encenação modulada e dinâmica com o desafio de acompanhar tudo com um plano sequência é colírio para os olhos. Num vídeo passado, eu falei da importância dessa mesma direção em Memórias de um Assassino, de Bong Joon-ho, em especial no quanto ela afeta a relação do espectador com o olhar. É verdade para os dois filmes que a consequência mais direta desse método de direção está na própria percepção do tempo, considerando que existem menos sequências pontuadas por algum corte. Tudo é mais presente, mais aqui e agora. Dizendo de outra maneira, os dois filmes repudiam o fim como objetivo. Oh, morte. Ponto final da última cena. Minha filosofia te repele. Meu raciocínio enorme te condena.
Isso é bem evidente no roteiro de Memórias, por exemplo, e vai ficar evidente em Alma Corsária também. O trava-língua para a filosofia que coroa o fim como sentido de todo um processo chama-se teleologia. Se é assim, vamos chamar Alma Corsária, e Memória de um Assassino também, de antiteleológicos. A principal diferença é que Alma Corsária é bem mais alegórico. Ele se comunica figurativamente, seja através da caricatura, da poesia ou da piada. Na direção visual, o alegórico se apropria da exposição do método, porque ela transforma tudo, personagens e o espaço, em instrumentos de linguagem, ou até figuras de linguagem. No roteiro, acontece o mesmo. Os diálogos e as conversas em grupo sempre carregam uma certa responsabilidade de serem propositivos na própria dinâmica. Ou seja, as partes se complementam, sempre buscando conduzir o tom e o teor das conversas para lugares diferentes, mas nunca deixando de lado um arremate. São como os devaneios de uma conversa de bar. Eu acho que o intestino dançou de vez. Herança do orfanato, do tempero daquelas bruxas. O China deve ter aprendido a cozinhar com as missionárias portuguesas. Além de poeta, é um bom gourmet. Essa liberdade propositiva rompe qualquer trava de expressão pessoal das personagens, criando um senso de intimidade muito próprio. Sai lá e pecho! Ué, tá só Zhongwen. Cuide! Ah, você fala mandarim e não falava nada, É importante lembrar que, para o filme, a amizade está entre as sensações absolutas que movem sua geração. Você tem que admitir, Torres. Eu é que te reciclei culturalmente. Ah, reciclou o cacete. Eu é que dei um tempo pra viver, cara. Pra viver como Rambo. E eu é que sou megalomaníaco. Mas em um sentido mais formal, essa dinâmica tem seu caráter lúdico. O teor propositivo, de trazer algo novo para a mesa, seja uma piada, um desafio, uma tangente do assunto, imprime um ritmo às conversas que vai ao encontro da encenação mapeada que descrevi antes. É método, e o filme não esconde. A brincadeira faz jus à amizade dos personagens, assim como faz jus ao desejo do criador de compartilhar suas vontades de representação. Sam, aqui está o Oscar que estavam te devendo. Porque, afinal, existe o desejo de preservar algo que parece ter se perdido, ou enfraquecido com o tempo. Apesar de ser, como disse, antiteleológico no seu formato, o filme parece já começar de luto. Depois das primeiras cenas na pastelaria, o foco muda para o passado de Torres. Duas coisas são uma constante na vida dele: suas várias paixões e Xavier, seu melhor amigo. Enquanto Xavier não passa realmente por grandes transformações, e seus encontros com Torres têm uma muito bem representada amizade de peito, mesmo que sem grandes conflitos, a relação de Torres com as mulheres exige bastante tempo de tela. Frequentemente desiludido, mas também separado por questões maiores no ápice de seu amor, ele termina sozinho e cada vez mais doente. Sua única companhia no fim do filme, na verdade, é a Mulher de Preto, que frequentemente aparece em momentos distintos da vida de Torres. Mas sua aparição é um elemento fantástico que é melhor discutir depois. Ao longo dessa retrospectiva da vida de Torres, voltamos frequentemente para a pastelaria espiritual. O que começa a chamar cada vez mais atenção sobre esse lugar é que a gente não sabe exatamente onde ele fica. Ele serve de encontro para muitos personagens do passado de Torres e Xavier, e é como um último momento de celebração da vida e da memória antes dos momentos finais do filme. O que o aproxima muito de um purgatório, mas não é um purgatório. Não sei o que é, mas o filme mostra por si mesmo. A música se chama Clair de Lune, de Claude Debussy. Essa cena e a forma como o filme interpreta a melancolia da música em torno das lembranças dos personagens é simplesmente lindo.
É um momento que justifica a existência da pastelaria em torno da coletivização da memória, e não à toa é o espaço mais próximo de um lar para os personagens. Uma das palavras mais recorrentes no filme é evoé. Trata-se de um grito que evoca Dionísio, deus das festas. É a palavra que fecha o filme, quando Xavier brinda Torres à distância. A imagem que se forma ao final, quando todas as peças se encaixam, é, para mim, o que faz Alma Corsária excepcional. A mulher de preto que sempre acompanhou Torres é a figura mais enigmática do filme e aberta a muita interpretação. A forma como eu a vejo, no entanto, é que ela representa duas coisas e uma só: o desejo e a própria morte. São duas coisas que nunca abandonaram Torres e foram primordialmente o que conduziram boa parte da sua vida. Ao final, o personagem aceita a companhia da mulher como quem aceitaria a realização de um desejo. Quando ela vem buscá-lo na pastelaria, fica claro que voltar tantas vezes para o mesmo lugar sempre foi uma forma de ver na morte uma oportunidade de também poder celebrar a vida. Nesse sentido, ela também pode ser vista como antiteleológica, por incrível que pareça. A amizade e o amor são sensações absolutas, universais e imortais. Por fim, mas não menos importante, existe a fé na utopia. Passamos, em certo momento, pelos anos da ditadura militar, quando Torres entra em contato com a resistência através de amigos e de sua primeira namorada. A perseguição política é, aliás, o motivo pelo qual os dois têm que se separar. Torres não é militante, mas a ditadura lhe tirou algo muito querido, e o simples obstáculo à felicidade é motivo de revolta. O filme não cria um programa para alcançar a utopia, mas constrói os meios para que possamos nos apoiar nela. Representar a busca por felicidade através dos pilares da amizade e do amor, e imaginar a utopia dentro da valorização dessas sensações absolutas é um belo jeito de colocá-la no alcance de qualquer um. Alma Corsária fala de qualquer geração e para qualquer geração. Torres, Xavier e, bem, o diretor, Carlos, assim como amigos e amigas, falharam em chegar numa utopia. Provavelmente eu e minha geração vamos falhar também, mas compartilhar essa importância é o motivo de Alma Corsária existir, e felizmente a sinceridade com a qual o filme compartilha disso desperta o melhor que pode instigar: maturidade.